Existe um momento na vida em que você descobre que tudo o que te ensinaram sobre poder estava errado. Não foi na universidade, não foi nos livros de autoajuda, não foi nos discursos motivacionais. Foi quando você sentiu na pele o que significa estar diante de alguém que quer te diminuir, te controlar, te fazer acreditar que você é inferior. Naquele instante, quando o medo começou a se espalhar pelas suas veias e sua voz sumiu da garganta, você percebeu uma verdade brutal. A intimidação não é sobre quem é mais forte, mais inteligente ou mais poderoso. É sobre quem conhece as regras invisíveis do jogo psicológico que governa todas as relações humanas. E existe um homem que dedicou sua vida inteira a desvendar essas regras, não através de teorias abstratas, mas observando tiranos, conquistadores, papas corruptos e reis sanguinários. Nicolau Maquiavel não escreveu sobre política. Ele escreveu um manual de sobrevivência psicológica para qualquer pessoa que se recuse a viver de joelhos. O que você está prestes a descobrir neste vídeo não vai apenas mudar a forma como você se comporta diante de pessoas intimidadoras. Vai transformar completamente sua compreensão sobre quem realmente detém o controle em qualquer situação. Então, se você está cansado de se sentir pequeno, de engolir humilhações, de permitir que outros decidam o rumo da sua vida, inscreva-se agora neste canal. Deixe seu like e me diga nos comentários de qual cidade você é, porque o que vem a seguir é informação que poucos têm coragem de ensinar. Existe um segredo que os poderosos conhecem e você não. Um segredo que atravessa gerações, que foi sussurrado nos corredores de palácios, aplicado em campos de batalha e utilizado por aqueles que construíram impérios sobre as cinzas de seus adversários. Esse segredo não está escrito em nenhum livro de autoajuda, não é ensinado em escolas de negócios e certamente não será revelado por aqueles que se beneficiam do seu medo. Porque intimidação é a arma mais barata e mais eficaz de controle social que existe. Ela não precisa de exércitos, não precisa de dinheiro, não precisa sequer de força física. Precisa apenas que você acredite que é inferior. E quando Nicolau Maquiavel, no início do século XVI, começou a desmontar os mecanismos psicológicos que sustentam o poder, ele não estava apenas escrevendo sobre príncipes e reinos, ele estava revelando a anatomia invisível da dominação humana. Aquele conjunto de técnicas, gestos, palavras e posturas que transformam pessoas comuns em figuras intimidadoras e outras pessoas igualmente capazes em vítimas silenciosas. Se você quer entender por que algumas pessoas parecem naturalmente dominantes, enquanto você se sente paralisado, se quer descobrir como quebrar esse ciclo de submissão que tem roubado suas oportunidades, então inscreva-se agora neste canal, deixe seu like e me conte nos comentários de qual cidade você é, porque a jornada que começa aqui vai transformar completamente sua percepção sobre quem realmente tem o poder. A primeira verdade que Maquiavel compreendeu e que a maioria das pessoas jamais entenderá é que intimidação não é uma característica inata de certas pessoas. Não existe um gene da intimidação, não existe uma personalidade naturalmente dominadora que alguns recebem ao nascer e outros não. O que existe é conhecimento. Conhecimento sobre como o medo funciona na mente humana, sobre como a percepção de poder pode ser manipulada, sobre como sinais sutis de dominância são interpretados pelo cérebro primitivo que ainda habita dentro de cada um de nós. Quando Maquiavel escreveu O Príncipe, em 1513, ele não estava criando um manual de ética política. Ele estava documentando, com precisão cirúrgica, as técnicas reais que governantes eficazes utilizavam para manter controle sobre populações inteiras. E no centro dessas técnicas estava um princípio fundamental. O poder não precisa ser real, ele apenas precisa ser percebido como real.
Esta é a chave que abre todas as portas. A pessoa que te intimida no trabalho, aquele chefe que faz seu estômago revirar quando entra na sala, aquele colega que sempre parece ter a última palavra, nenhum deles possui poderes sobrenaturais. Eles simplesmente dominaram a arte de projetar uma imagem de poder que seu cérebro interpreta como ameaça real. Maquiavel observou que os príncipes mais eficazes eram aqueles que compreendiam a diferença entre ser temido e ser odiado. Esta distinção é crucial para entender a mecânica da intimidação. Quando alguém te intimida, não é porque essa pessoa quer ser odiada por você. Na verdade, o ódio é perigoso para quem exerce poder, porque o ódio gera resistência, rebelião e, eventualmente, destruição. O que os intimidadores buscam é o medo respeitoso, aquele estado psicológico em que você se sente compelido a obedecer não por concordar, mas por acreditar que desobedecer traria consequências terríveis. E aqui está o truque sujo que eles usam. Eles não precisam realmente aplicar essas consequências na maioria das vezes. Basta que você acredite que eles poderiam. Basta que exista em sua mente a imagem de um poder punitivo que pode ser acionado a qualquer momento. Maquiavel chamava isso de uso estratégico da crueldade. Não crueldade gratuita, não violência aleatória, mas demonstrações calculadas de força que criam uma reputação de invencibilidade. Uma única punição exemplar, aplicada no momento certo diante das pessoas certas, pode criar anos de submissão sem que seja necessário repetir o ato. Este é o princípio que sustenta toda intimidação bem-sucedida. Mas aqui está a vulnerabilidade fatal desse sistema. Ele depende completamente da sua cooperação psicológica. A intimidação só funciona se você participar do jogo mental que o intimidador está propondo. Se você aceitar as regras invisíveis que ele está tentando impor. Se você concordar em interpretar seus gestos, sua voz, sua postura como sinais de superioridade inquestionável. Maquiavel entendeu isso quando escreveu sobre a virtude, aquela qualidade especial que separava governantes eficazes de fantoches incompetentes. Virtude não era virtude no sentido moral. Era a capacidade de adaptar seu comportamento às circunstâncias, de reconhecer as forças reais em jogo, de não se deixar enganar pelas aparências. Um príncipe com virtude via através das fachadas de poder. Ele reconhecia quando um adversário estava blefando, quando uma ameaça era real ou apenas teatro psicológico. E mais importante ainda, ele sabia que poderia cultivar essa percepção aguçada através da observação cuidadosa da natureza humana. Não era magia. Não era sorte, era ciência aplicada ao comportamento humano. E se Maquiavel pudesse ensinar isso a príncipes do século XVI, você pode aprender a aplicar esses mesmos princípios nas suas interações diárias com pessoas que tentam te diminuir. A segunda verdade fundamental que Maquiavel revelou é que todo poder tem limites, mesmo quando esses limites não são imediatamente visíveis. Nenhum intimidador possui controle absoluto sobre todas as variáveis em jogo. Nenhum chefe pode vigiar cada ação sua a cada segundo do dia. Nenhum colega dominador pode controlar o que você pensa, o que você planeja, como você se prepara fora do alcance da visão dele. Esta é a brecha através da qual toda resistência eficaz começa. Maquiavel observou que mesmo os tiranos mais brutais dependiam de redes de apoio, de aliados, de circunstâncias favoráveis. E quando qualquer um desses elementos mudava, o castelo de cartas do poder absoluto desmoronava com velocidade surpreendente. Ele viu repúblicas derrubarem monarcas, viu exércitos indomáveis serem derrotados por forças inferiores que souberam explorar fraquezas específicas. O que isso significa para você, enfrentando seu próprio tirano pessoal, é que vulnerabilidades sempre existem, sempre.
O trabalho não é se lamentar sobre o quanto a pessoa parece poderosa. O trabalho é identificar sistematicamente onde estão os pontos fracos dessa armadura aparentemente impenetrável. E Maquiavel nos deu um mapa detalhado de onde procurar. O primeiro ponto fraco de qualquer intimidador está na necessidade que ele tem de manter sua reputação intacta. Maquiavel observou isso repetidamente em seus estudos sobre conquistadores e tiranos. Um governante podia dominar territórios inteiros, massacrar exércitos, subjugar povos, mas se em algum momento ele demonstrasse fraqueza pública, se sua máscara de invencibilidade caísse, nem que fosse por um instante, toda a estrutura de medo que sustentava seu poder começava a rachar. Isso aconteceu com Cesare Borgia, um dos personagens mais fascinantes analisados por Maquiavel. Borgia era conhecido por sua crueldade calculada, por sua capacidade de infundir terror em seus inimigos. Mas quando seu pai, o Papa Alexandre VI, morreu inesperadamente em 1503 e Borgia adoeceu gravemente ao mesmo tempo, seus aliados perceberam vulnerabilidade. Em questão de semanas, o império de medo que ele havia construído desmoronou. As mesmas pessoas que tremiam diante de seu nome começaram a conspirar contra ele. Maquiavel estava lá, observando tudo, registrando cada detalhe. E a lição que ele extraiu é crucial para você. A intimidação é uma performance contínua que exige energia constante para ser mantida. No momento em que o intimidador vacila, no momento em que a plateia percebe que o espetáculo tem falhas, o feitiço se quebra. E aqui está o segredo que pode mudar completamente sua vida. Você não precisa destruir o intimidador para neutralizá-lo. Você apenas precisa parar de acreditar na performance dele, porque toda intimidação é fundamentalmente uma transação psicológica que requer sua participação ativa. Quando aquele chefe entra na sala com sua voz autoritária e seus gestos dominadores, ele está fazendo uma oferta. Eu projeto poder. E você aceita essa projeção como realidade. Mas e se você simplesmente recusasse a oferta? E se, internamente, você começasse a analisar a performance ao invés de reagir emocionalmente a ela? Maquiavel desenvolveu essa capacidade de análise fria ao longo de anos, trabalhando nos bastidores do poder político. Ele viu príncipes e papas de perto em seus momentos privados, quando as máscaras caíam. E o que ele descobriu foi surpreendente. As mesmas pessoas que pareciam gigantes quando vistas de longe eram profundamente inseguras quando observadas de perto. Elas dependiam desesperadamente da validação externa, da reação de medo e submissão dos outros para confirmarem a si mesmas que possuíam poder real. Retire essa validação, mesmo que apenas mentalmente, e a estrutura inteira começa a fraquejar. Mas Maquiavel foi além da simples análise. Ele identificou técnicas específicas que os poderosos usavam para criar e manter a ilusão de dominância absoluta. Uma dessas técnicas é o que podemos chamar de assimetria informacional deliberada. O intimidador sempre tenta criar a impressão de que sabe mais do que realmente sabe, de que tem mais controle sobre as variáveis do que realmente tem, de que suas ameaças são mais concretas e inevitáveis do que realmente são. Quando um chefe diz que está considerando cortes na equipe, ele raramente especifica quem, quando ou sob quais condições. A ambiguidade é proposital. Ela mantém todos em estado de ansiedade, todos tentando agradar, todos evitando qualquer comportamento que pudesse ser interpretado como desafiador. Maquiavel viu governantes usando essa mesma tática em escala política. Eles faziam declarações vagas sobre punições futuras, deixavam inimigos em prisões sem julgamento definido, criavam um ambiente onde ninguém sabia exatamente onde estava a linha vermelha. E essa incerteza, descobriu Maquiavel, era muito mais eficaz para controlar pessoas do que regras claras e punições previsíveis.
Porque quando as regras são claras, você pode calcular riscos, pode decidir conscientemente se vale a pena quebrá-las. Mas quando tudo é nebuloso, quando a ameaça é sempre iminente, mas nunca especificada, a maioria das pessoas se paralisa completamente. A contramedida que Maquiavel desenvolveu é elegante em sua simplicidade. Exija especificidade. Não abertamente, não de forma confrontacional, mas internamente e em sua própria mente, recuse-se a preencher os espaços em branco com suas piores fantasias. Quando alguém faz uma ameaça vaga, pergunte-se: o que exatamente essa pessoa pode fazer? Quais são os limites reais do poder dela? Quais seriam as consequências práticas e concretas de desafiar essa autoridade específica nesse contexto específico? Maquiavel fazia isso constantemente em suas análises políticas. Ele não aceitava a grandiosidade das afirmações dos príncipes pelo valor de face. Ele investigava os recursos reais que eles possuíam, as alianças efetivas que podiam mobilizar, as vulnerabilidades que estavam tentando esconder por trás da retórica pomposa. E, na maioria dos casos, descobria que a realidade era muito menos impressionante do que a fachada. O mesmo vale para seus intimidadores pessoais. Aquele colega que sempre parece ter conexões poderosas, provavelmente tem conhecidos superficiais. Aquele gerente que ameaça sua carreira provavelmente tem menos influência na organização do que gostaria que você acreditasse. A chefe que age como se pudesse destruir seu futuro profissional provavelmente está tão preocupada com a própria posição quanto você está com a sua. Existe outra dimensão crucial na análise de Maquiavel sobre poder e intimidação, o conceito de virtude que ele desenvolveu. Esta palavra italiana não significa virtude no sentido moral que normalmente atribuímos ao termo. Virtude, para Maquiavel, é a capacidade de adaptar seu comportamento às circunstâncias, de ler corretamente a situação, de saber quando ser ousado e quando ser cauteloso, quando confrontar e quando recuar estrategicamente. É uma forma de inteligência prática aplicada às relações de poder. E aqui está algo fundamental que ele descobriu. Intimidadores geralmente têm uma única estratégia que repetem indefinidamente porque funcionou para eles no passado. Eles encontraram um padrão comportamental que gera submissão e então aplicam esse padrão universalmente, esperando os mesmos resultados. Mas essa rigidez é uma vulnerabilidade fatal, porque circunstâncias mudam, pessoas mudam, contextos mudam. O intimidador que só sabe gritar se torna impotente diante de alguém que não reage ao volume. O manipulador que usa a culpa como arma principal fracassa completamente quando encontra alguém que não aceita a responsabilidade por problemas que não criou. Maquiavel chamava isso de falta de virtude, a incapacidade de variar táticas de acordo com o momento. E ele acreditava que essa flexibilidade poderia ser cultivada através do estudo sistemático do comportamento humano e da observação cuidadosa de padrões de interação. Então, como você desenvolve essa virtude que Maquiavel tanto enfatizava? Como se torna alguém capaz de ler situações com precisão cirúrgica, de adaptar comportamento às circunstâncias, de reconhecer quando uma ameaça é real e quando é pura teatralidade? A resposta começa com algo que parece simples, mas que a maioria das pessoas jamais pratica: observação sistemática sem julgamento emocional. Maquiavel passou anos nos corredores do poder, não como protagonista, mas como observador privilegiado. Ele via príncipes tomarem decisões, observava as consequências dessas decisões, registrava os padrões que se repetiam, e o que ele descobriu foi que intimidadores bem-sucedidos seguem roteiros previsíveis. Eles usam as mesmas técnicas repetidamente porque essas técnicas funcionam com a maioria das pessoas na maioria das situações. Mas roteiros previsíveis têm uma vulnerabilidade óbvia. Uma vez que você identifica o padrão,
pode antecipar os movimentos seguintes. É como jogar xadrez contra alguém que sempre abre o jogo da mesma maneira. Nas primeiras partidas, você pode perder, mas quando reconhece a estratégia, quando mapeia as jogadas que virão, de repente você não está mais reagindo defensivamente. Você está planejando 3 movimentos à frente, preparando contra-ataques, explorando as fraquezas inerentes àquela estratégia específica. Uma das técnicas mais comuns de intimidação que Maquiavel identificou é o que poderíamos chamar de magnificação da autoridade. O intimidador trabalha constantemente para fazer sua posição parecer mais absoluta, seu poder mais extenso, seus recursos mais abundantes do que realmente são. Ele faz isso através de símbolos, rituais, linguagem cuidadosamente escolhida. Um chefe que insiste em ser chamado por títulos formais, que organiza seu escritório para que visitantes fiquem fisicamente mais baixos que ele, que menciona casualmente suas conexões com executivos superiores, que fala vagamente sobre sua influência em decisões estratégicas. Cada um desses elementos é um tijolo na construção de uma imagem de poder inflado. Maquiavel viu governantes medievais e renascentistas fazendo exatamente isso em escala monumental. Eles construíam palácios imensos, realizavam cerimônias elaboradas, cercavam-se de guardas, mesmo quando não havia ameaça real. Tudo para projetar uma imagem de invencibilidade que desencorajasse desafios. Mas aqui está o segredo que Maquiavel compreendeu. Quanto mais energia alguém gasta construindo essa fachada, mais provável é que a realidade por trás dela seja decepcionante. Pessoas verdadeiramente poderosas, pessoas com confiança genuína em seus recursos e capacidades, raramente precisam fazer propaganda constante do próprio poder. Elas simplesmente agem e as ações falam por si mesmas. Quando você começa a observar intimidadores através dessa lente analítica, padrões fascinantes emergem. Note como eles raramente especificam suas ameaças. Note como evitam compromissos concretos que poderiam ser verificados posteriormente. Note como suas afirmações mais grandiosas sobre poder e influência vêm sempre em momentos de tensão, nunca em conversas casuais quando a guarda está baixa. Maquiavel registrou essas mesmas táticas em príncipes do século XVI. Eles faziam proclamações bombásticas quando sentiam sua posição ameaçada, mas agiam com muito mais cautela quando realmente precisavam exercer poder. E a razão é simples. Exercer poder real tem custos, tem consequências, requer recursos que podem se esgotar. Por isso, intimidadores preferem 1000 vezes que você se submeta voluntariamente à imagem de poder que eles projetam, poupando-os da necessidade de demonstrar se esse poder realmente existe. Cada vez que você cede antes que uma ameaça seja executada, você valida a estratégia do intimidador e o encoraja a continuar usando a mesma técnica. Cada vez que você questiona internamente a substância por trás da performance, mesmo que não confronte abertamente, você começa a romper o feitiço psicológico que sustenta a intimidação. Mas Maquiavel não era ingênuo. Ele sabia perfeitamente que alguns intimidadores possuem poder real, recursos concretos, capacidade efetiva de causar danos. Nem toda intimidação é blefe. Então, o que fazer quando a ameaça é genuína? Aqui, Maquiavel introduz outro conceito crucial: o cálculo estratégico de risco versus recompensa. Ele observou que mesmo príncipes poderosos hesitavam em usar suas armas mais destrutivas, porque fazê-lo tinha custos que frequentemente superavam os benefícios. Executar um nobre poderoso podia silenciar um crítico, mas também criava mártires, gerava ressentimento, mobilizava aliados da vítima, estabelecia precedentes perigosos. Maquiavel viu governantes que, apesar de possuírem poder absoluto em teoria,
agiam com extrema cautela na prática, porque compreendiam que cada ação punitiva tinha ramificações que se estendiam muito além da vítima imediata. O mesmo princípio se aplica aos seus intimidadores modernos. Sim, aquele chefe pode demiti-lo, mas demissões têm custos para a empresa, criam trabalho adicional para recursos humanos, podem gerar questões legais, afetam o moral de outros funcionários. Sim, aquele colega pode espalhar rumores destrutivos sobre você, mas ao fazer isso, ele também revela seu próprio caráter, arrisca sua reputação, pode se tornar alvo de contra-ataques similares. O ponto não é que você deve desafiar todo intimidador sem considerar consequências. O ponto é que consequências funcionam nos dois sentidos. Maquiavel acreditava profundamente em análise racional de custo-benefício em todas as interações políticas. Quando um príncipe considerava se deveria punir um adversário, Maquiavel aconselhava que ele pesasse cuidadosamente não apenas o benefício imediato de eliminar a ameaça, mas também os custos de longo prazo da ação. E, frequentemente, descobria-se que a punição não valia o preço. O mesmo cálculo acontece na mente de intimidadores modernos, mesmo que eles nunca admitam isso abertamente. Quando aquele chefe está decidindo se vai realmente seguir adiante com a ameaça que fez, ele está mentalmente calculando riscos. Quando aquela pessoa está considerando se vai realmente executar a retaliação que prometeu, ela está avaliando consequências. E aqui está a sua vantagem. Você pode influenciar esse cálculo sem nunca confrontar diretamente o intimidador. Você pode tornar os custos potenciais de punição mais visíveis. Você pode documentar interações. Você pode cultivar alianças com outras pessoas na mesma situação. Você pode construir sua própria reputação de competência que tornaria sua eliminação custosa para a organização. Essas são todas estratégias maquiavélicas de aumentar o custo percebido de ações contra você, sem nunca fazer ameaças diretas que poderiam escalar o conflito. Então, como você aplica esses princípios maquiavélicos na sua vida diária? Como transforma conhecimento teórico sobre poder em ações práticas que desmontam a intimidação antes que ela te paralise? A resposta está em compreender que intimidação opera em múltiplas camadas simultâneas, e cada uma dessas camadas oferece pontos de intervenção. A primeira camada é a linguística. Os intimidadores escolhem palavras com extremo cuidado, mesmo quando parecem estar falando espontaneamente. Eles usam linguagem que estabelece hierarquias, que pressupõe submissão, que enquadra a situação de forma a tornar desafios parecerem absurdos ou impossíveis. Quando um chefe diz que precisa que você faça algo porque ele decidiu assim, a estrutura gramatical da frase já estabelece uma realidade onde questionamento não é opção. Maquiavel compreendeu profundamente o poder da linguagem em criar realidades políticas. Ele viu como príncipes usavam proclamações, decretos e discursos não apenas para comunicar decisões, mas para moldar a percepção pública da legitimidade dessas decisões. E ele também viu como adversários astutos podiam usar linguagem alternativa para contestar essas narrativas sem confronto direto. Quando você começa a prestar atenção aos padrões linguísticos do seu intimidador, quando mapeia as palavras que ele usa repetidamente, as construções frasais que ele emprega para estabelecer dominância, você ganha a capacidade de desconstruir essas técnicas internamente. Você não precisa confrontá-lo verbalmente. Você apenas precisa parar de aceitar a moldura linguística que ele está tentando impor. A segunda camada é a corporal. Intimidadores usam linguagem corporal de forma tão calculada quanto usam palavras, talvez até mais. Eles ocupam espaço de maneiras específicas, posicionam seus corpos para maximizar a impressão de tamanho e presença, controlam proximidade física para criar desconforto,
modulam volume e tom de voz para dominar o ambiente acústico. Maquiavel viveu em uma era onde displays físicos de poder eram ainda mais importantes do que são hoje. Príncipes organizavam cerimônias elaboradas, usavam roupas específicas, cercavam-se de guardas e cortesãos, tudo para criar uma presença física avassaladora. Mas Maquiavel também observou que essas demonstrações eram frequentemente inversamente proporcionais ao poder real. Os governantes mais seguros em sua posição raramente precisavam fazer teatro constante de dominância física. Eram os inseguros, os vulneráveis, aqueles cujo poder estava ameaçado, que compensavam com pompa excessiva. O mesmo padrão se manifesta em seus intimidadores modernos. Aquela pessoa que sempre precisa ser a mais barulhenta na sala, que invade constantemente o espaço pessoal dos outros, que usa gestos exagerados para comandar a atenção, está frequentemente revelando insegurança profunda, não força genuína. Você pode treinar-se para ler esses sinais corporais não como manifestações de poder superior, mas como indicadores de vulnerabilidade mascarada. A terceira camada é a social. Nenhum intimidador opera no vácuo. Eles dependem de plateias, de testemunhas, de uma rede social que valida e amplifica seu comportamento. Maquiavel dedicou atenção considerável ao papel das alianças na manutenção do poder. Um príncipe sem aliados, não importa quão brutal ou astuto, eventualmente cai, porque poder é sempre relacional, sempre dependente de estruturas sociais mais amplas que o sustentam. Quando você analisa seu intimidador através dessa lente, perguntas interessantes emergem. Quem são os aliados reais dele? Não as pessoas que ele afirma serem aliadas, mas aquelas que efetivamente o apoiam quando há custos em fazê-lo. Quem se beneficia da manutenção do poder dele? Quem seria prejudicado se esse poder diminuísse? E mais importante ainda, quem está apenas fingindo lealdade por medo, aguardando o primeiro sinal de fraqueza para mudar de lado? Maquiavel observou repetidamente como alianças políticas eram frágeis, mantidas por interesse e medo, não por lealdade genuína. No momento em que um príncipe demonstrava vulnerabilidade, muitos de seus supostos aliados rapidamente recalculavam onde estava seu verdadeiro interesse. O intimidador no seu trabalho, na sua família, no seu círculo social, enfrenta a mesma dinâmica. As pessoas ao redor dele toleram seu comportamento por razões específicas, e essas razões podem mudar. Mas identificar essas camadas é apenas o começo. O próximo passo é desenvolver estratégias específicas para cada uma delas. No nível linguístico, a técnica é simples, mas requer disciplina. Reformulação mental constante. Quando o intimidador diz, você precisa fazer algo, você mentalmente reformula para ele, quer que eu faça algo. Quando ele apresenta uma ameaça vaga, você a traduz internamente em termos concretos, forçando especificidade onde ele ofereceu ambiguidade. Quando ele usa linguagem que pressupõe sua inferioridade, você conscientemente rejeita a pressuposição e substitui por uma moldura alternativa. Maquiavel praticava algo similar em suas análises políticas. Quando príncipes faziam proclamações grandiosas sobre justiça divina ou legitimidade hereditária, ele traduzia essas afirmações para os termos reais de interesse e poder que as motivavam. Ele recusava-se a aceitar a narrativa oficial pelo valor de face, sempre perguntando quais eram os verdadeiros incentivos, os verdadeiros recursos, as verdadeiras vulnerabilidades escondidas por trás da retórica. Você pode fazer o mesmo com qualquer intimidador. Toda a afirmação dele tem uma tradução mais honesta, uma versão despida da performance e da manipulação. Seu trabalho é encontrar essa tradução. No nível corporal, a contramedida principal é o que poderíamos chamar de neutralidade calibrada. Você não tenta competir com o intimidador em volume,
em tamanho físico, em ocupação agressiva de espaço. Essa é uma armadilha. Se você aceitar o confronto nos termos que ele estabeleceu, você já perdeu, porque ele tem mais prática nesse jogo específico do que você. Em vez disso, você desenvolve uma presença física que comunica calma, inabalável. Você mantém contato visual, sem hostilidade. Você usa o espaço de forma eficiente, sem retração defensiva. Você controla sua respiração e seus gestos para evitar sinais de ansiedade que o intimidador está treinado para detectar e explorar. Maquiavel acreditava que grandes líderes possuíam o que ele chamava de grazia, uma qualidade difícil de definir, mas imediatamente reconhecível quando presente. Era uma forma de compostura que comunicava competência e controle sem necessidade de demonstrações dramáticas. Não era arrogância, não era agressão, era simplesmente a ausência de sinais de medo ou insegurança. E essa ausência, descobriu Maquiavel, frequentemente desconcertava adversários acostumados a ler e explorar o medo alheio. Quando suas táticas habituais de intimidação física não geram as reações esperadas, intimidadores ficam desorientados, forçados a recalibrar, revelando no processo mais sobre suas próprias limitações. No nível social, onde as alianças e as redes de apoio operam, sua estratégia deve ser ainda mais sutil e cuidadosa. Maquiavel dedicou enorme atenção ao estudo de como príncipes construíam e mantinham coalizões de poder. Ele observou que alianças baseadas puramente em medo eram instáveis, propensas a desmoronar no primeiro sinal de fraqueza do líder. Mas alianças baseadas em interesse mútuo, em benefícios tangíveis que fluíam para ambas as partes, tendiam a durar mesmo em tempos difíceis. A aplicação prática disso em seu contexto é direta. Identifique pessoas no seu ambiente que também sofrem com o comportamento do intimidador. Não necessariamente para formar uma conspiração aberta contra ele, mas simplesmente para criar uma rede informal de apoio mútuo. Quando você sabe que não está sozinho, quando percebe que outros compartilham suas percepções e frustrações, a sensação de isolamento que alimenta a intimidação começa a se dissipar. O intimidador depende de manter suas vítimas separadas, convencidas de que são as únicas que sentem medo, as únicas que questionam, as únicas que sofrem. Quebrar esse isolamento não requer grande organização ou confronto dramático. Requer apenas conversas honestas, validação mútua de experiências, reconhecimento compartilhado de padrões de comportamento abusivo. Maquiavel também compreendeu profundamente algo que psicólogos modernos levaram séculos para redescobrir, que reputação é um recurso estratégico que pode ser cultivado deliberadamente. No capítulo 15 de O Príncipe, ele escreve sobre como um governante deve gerenciar sua imagem pública, não no sentido de ser genuinamente virtuoso, mas de parecer virtuoso quando necessário. Esta é uma faca de dois gumes, e Maquiavel sabia disso perfeitamente. Por um lado, ele reconhecia que aparências importam enormemente em política e poder. Um príncipe que parece generoso, mesmo que seja calculadamente seletivo em sua generosidade, ganha apoio público que um príncipe genuinamente generoso, mas secreto, nunca conseguirá. Por outro lado, Maquiavel alertava contra a armadilha de se tornar escravo da própria imagem, de sacrificar eficácia real pela manutenção de aparências. O equilíbrio que ele propunha era estratégico. Cultive a reputação que serve seus objetivos, mas nunca ao custo de sua capacidade real de agir. Traduzido para seu dilema com intimidadores, isso significa que você deve pensar cuidadosamente sobre como outros o percebem. Se você tem reputação de ser alguém que sempre cede, que nunca questiona, que absorve abuso silenciosamente, você está convidando mais abuso. Intimidadores são predadores oportunistas
que escolhem alvos com base em percepções de vulnerabilidade. Mas como você muda uma reputação estabelecida sem criar conflito aberto? Maquiavel oferece orientação aqui também. Ele observou que grandes mudanças na percepção pública frequentemente começam com ações pequenas, mas simbólicas, gestos que comunicam uma mensagem desproporcional ao seu tamanho. Um príncipe que pune exemplarmente um único transgressor altamente visível estabelece reputação de severidade sem precisar punir centenas de pessoas. Da mesma forma, você pode começar a remodelar como outros o veem através de pequenas demonstrações de firmeza em contextos de baixo risco. Questione uma suposição incorreta em uma reunião. Recuse educadamente uma demanda irrazoável quando testemunhas estão presentes. Documente um comportamento problemático através dos canais apropriados. Cada uma dessas ações envia um sinal. Esta pessoa não é mais um alvo fácil. Esta pessoa está disposta a defender limites. Esta pessoa conhece as regras e sabe como usar os sistemas formais quando necessário. E aqui está o aspecto crucial que Maquiavel entendeu. Você não precisa vencer essas pequenas batalhas iniciais. Você apenas precisa mostrar disposição para travá-las. Intimidadores calculam constantemente o custo-benefício de seus alvos. Quando percebem que intimidar você requer mais energia, gera mais risco, produz mais resistência do que vale a pena, frequentemente eles simplesmente se movem para alvos mais fáceis. Existe ainda outro princípio maquiavélico que é absolutamente vital para neutralizar intimidação: o conceito de temporalidade estratégica, de saber quando agir e quando esperar. Maquiavel observou que muitos príncipes fracassavam não porque escolhiam as estratégias erradas, mas porque aplicavam estratégias corretas no momento errado. Um ataque militar que seria vitorioso em junho pode ser desastroso em dezembro. Uma reforma política que seria aceita durante prosperidade gera rebelião durante crise econômica. O mesmo princípio se aplica a lidar com intimidadores. Existem momentos em que confronto direto é suicídio estratégico, onde desafiar abertamente apenas consolidará o poder do intimidador e isolará você ainda mais. Mas existem também momentos de vulnerabilidade na armadura de qualquer intimidador, janelas de oportunidade onde as circunstâncias estão alinhadas a seu favor. Talvez o intimidador cometeu um erro público que minou sua credibilidade. Talvez mudanças na liderança superior alteraram a dinâmica política da organização. Talvez evidências documentadas de comportamento abusivo finalmente atingiram massa crítica. Maquiavel não acreditava em heroísmo impulsivo. Ele acreditava em paciência calculada combinada com ação decisiva quando as condições eram favoráveis. Isso significa que você não precisa reagir imediatamente a cada provocação, a cada insulto, a cada tentativa de intimidação. Você pode absorver taticamente alguns golpes enquanto constrói sua posição. Documenta padrões, cultiva aliados, espera o momento certo. E quando esse momento certo chega, quando você finalmente age, Maquiavel aconselhava que a ação fosse completa e definitiva. Não meias medidas, não confrontos tímidos que deixam a situação ambígua. Se você vai desafiar um intimidador, se vai levar uma reclamação formal, se vai estabelecer um limite inegociável, faça isso de forma que não deixe margem para interpretação dúbia. Maquiavel observou que príncipes que puniam pela metade, que perdoavam prematuramente, que sinalizavam fraqueza através de inconsistência, invariavelmente pagavam um preço alto posteriormente. Inimigos parcialmente derrotados são os mais perigosos, porque mantêm capacidade de retaliação, enquanto agora possuem motivação adicional de ressentimento. Traduzido para seu contexto, se você decide confrontar formalmente um comportamento de intimidação,
Certifique-se de que tem documentação sólida, testemunhas quando possível e que está preparado para levar a questão através de todos os canais necessários. Não faça ameaças vazias, não blefe sobre ações que não está disposto a executar. Intimidadores são especialistas em detectar blefes e chamá-los apenas fortalece sua posição. Mas quando você age com base em fundamentos sólidos, quando sua posição é defensável e sua determinação é clara, mesmo o intimidador mais entrincheirado precisa recalcular sua abordagem. Mas existe um elemento ainda mais profundo nos ensinamentos de Maquiavel que precisa ser compreendido se você realmente quer se libertar da intimidação. Este elemento vai além das táticas, além das estratégias, além mesmo da análise psicológica. É uma questão de filosofia fundamental sobre a natureza do poder e da condição humana. Maquiavel argumentava que a maioria das pessoas vive sob ilusões reconfortantes sobre como o mundo funciona. Elas acreditam que existe uma ordem moral intrínseca no universo, que a bondade é recompensada, que a justiça prevalece, que aqueles que fazem o mal eventualmente pagam por seus crimes. Essas crenças, observou Maquiavel, não são apenas falsas, são perigosas, porque quando você opera sob essas ilusões, quando espera que o mundo se comporte de acordo com esses princípios morais, você se torna vulnerável àqueles que compreenderam a verdade mais dura, que poder responde a poder, que força reconhece apenas força, que intimidadores não são dissuadidos por sua retidão moral, mas apenas por sua capacidade demonstrada de resistência. Esta não é uma visão cínica, embora muitos tenham interpretado Maquiavel dessa forma ao longo dos séculos. É uma visão realista que liberta você das expectativas ingênuas que facilitam sua própria vitimização. Nos discursos sobre Tito Livio, obra que Maquiavel escreveu aproximadamente ao mesmo tempo que O Príncipe, ele desenvolveu uma análise extensa sobre como comunidades resistem à tirania. E no centro dessa análise está um princípio que parece contraditório à primeira vista, que conflito é essencial para a liberdade. Maquiavel observou que a República Romana, que ele considerava o maior exemplo de governo bem-sucedido na história humana, não era caracterizada por harmonia social, mas por tensão constante entre patrícios e plebeus, entre classes altas e classes baixas. Essas tensões geravam conflitos regulares, às vezes violentos. E, no entanto, argumentava Maquiavel, eram exatamente esses conflitos que mantinham Roma livre. Porque quando grupos diferentes dentro de uma sociedade estão constantemente vigiando uns aos outros, constantemente contestando tentativas de dominação, constantemente forçando compromissos através de lutas de poder, nenhum grupo consegue estabelecer tirania permanente. A aplicação desse princípio à sua situação pessoal é revolucionária. Você não precisa buscar harmonia com seu intimidador. Você não precisa tentar criar paz através de concessões infinitas. Na verdade, fazer isso apenas garante sua subordinação perpétua. O que Maquiavel sugere é que você aceite o conflito como condição natural das relações humanas, onde poder está em disputa, e que desenvolva competência em navegar esse conflito sem ser destruído por ele. Isso significa abandonar completamente a fantasia de que haverá um momento em que o intimidador verá a luz, reconhecerá seu comportamento abusivo e voluntariamente mudará. Isso não acontecerá. Intimidadores não são convencidos por argumentos morais sobre justiça ou decência. Eles são contidos por cálculos de custo-benefício sobre o que podem conseguir impunemente e o que geraria mais problemas do que vale a pena. Maquiavel foi absolutamente claro sobre isso em todas as suas obras. Ele não acreditava que apelos à consciência moral das pessoas em posições de poder produzissem resultados significativos.
O que produzia resultados era a organização de contrapoderes, a criação de incentivos e desincentivos concretos, o estabelecimento de consequências reais para comportamentos específicos. No contexto romano que ele estudou, isso significava instituições políticas que davam voz e poder efetivo às classes populares, permitindo que elas resistissem às ambições aristocráticas. No seu contexto moderno, significa coisas como documentação sistemática de comportamento abusivo, cultivo de testemunhas e aliados, conhecimento profundo dos mecanismos formais de reclamação e recursos disponíveis, construção de sua própria reputação e competência profissional que torna você difícil de substituir e manutenção de opções de saída que reduzem sua dependência absoluta da situação atual. Uma das maiores contribuições de Maquiavel ao pensamento político foi sua análise brutal e honesta sobre a diferença entre como as coisas deveriam ser e como as coisas realmente são. No capítulo 15 de O Príncipe, ele escreve que muitos autores antes dele imaginaram repúblicas e principados que nunca existiram na realidade e que há uma distância tão grande entre como se vive e como se deveria viver, que quem abandona o que se faz pelo que se deveria fazer aprende mais sua ruína do que sua preservação. Este princípio se aplica diretamente ao seu dilema com intimidadores. Existe uma versão idealizada de como seu ambiente de trabalho deveria funcionar, de como pessoas deveriam se tratar mutuamente, de como conflitos deveriam ser resolvidos através de diálogo respeitoso e procedimentos justos. E então existe a realidade de como as coisas realmente funcionam, onde poder formal e informal determina resultados, onde personalidades dominadoras estabelecem normas de comportamento, onde aqueles que protestam frequentemente são punidos, enquanto aqueles que acomodam são recompensados. Se você opera baseado na versão idealizada, enquanto o intimidador opera baseado na realidade, você estará constantemente surpreso, constantemente desapontado, constantemente vitimizado. Maquiavel não está dizendo que você deve abandonar todos os princípios morais. Ele está dizendo que você deve primeiro assegurar sua própria segurança e autonomia dentro do mundo como ele realmente existe, e somente então, de uma posição de força, trabalhar para tornar esse mundo mais próximo do que deveria ser. Isso nos leva a outro conceito crucial no pensamento maquiavélico: a importância da aparência versus a realidade. Maquiavel observou que príncipes bem-sucedidos eram mestres em gerenciar como eram percebidos. Eles entendiam que na política a percepção frequentemente importa mais do que a realidade subjacente. Um príncipe que é generoso, mas que ninguém sabe que é generoso, não ganha benefício político de sua generosidade. Conversely, um príncipe que é estrategicamente generoso em momentos altamente visíveis pode cultivar reputação de magnanimidade com um investimento mínimo de recursos. O mesmo princípio funciona com intimidação. Intimidadores dependem enormemente de gerenciar percepções, de cultivar uma imagem que magnifica seu poder real. E você pode usar a mesma técnica defensivamente. Você pode cultivar deliberadamente a percepção de que tem mais opções do que realmente tem, de que está mais preparado para resistir do que realmente está, de que possui aliados ou recursos que tornariam custoso atacá-lo. Maquiavel não via isso como desonestidade censurável. Ele via como competência estratégica necessária em um mundo onde todos estão constantemente fazendo julgamentos baseados em informações incompletas e onde a capacidade de moldar esses julgamentos é uma forma legítima de poder. A questão não é enganar por malícia, mas proteger-se através do gerenciamento inteligente de informação e percepção,
Finalmente, chegamos ao núcleo mais profundo e transformador dos ensinamentos de Maquiavel sobre intimidação e poder. Este é o momento de integrar tudo o que discutimos e revelar a verdade final que liberta você permanentemente da prisão psicológica que intimidadores constroem. E essa verdade é surpreendentemente simples. Intimidação não é uma característica do intimidador. É uma relação que você aceita ou rejeita. Cada momento em que você sente medo diante de alguém, cada vez que sua voz treme ou seu pensamento se fragmenta na presença de uma pessoa dominadora, você está participando ativamente na construção da própria dinâmica que te aprisiona. Maquiavel compreendeu isso há mais de 500 anos, quando observou que príncipes caíam não porque perdiam poder objetivo, mas porque perdiam a crença das pessoas em seu poder. A República Romana manteve liberdade por séculos, não porque tinha líderes perfeitos ou instituições infalíveis, mas porque seus cidadãos se recusavam coletivamente a aceitar dominação perpétua de qualquer facção. Eles entendiam que liberdade não é um presente concedido por governantes benevolentes. É uma condição conquistada e mantida por pessoas dispostas a resistir, a questionar, a estabelecer limites, a pagar os custos necessários para permanecerem livres. Esta lição se aplica diretamente à sua vida pessoal, às suas relações profissionais, a cada interação onde alguém tenta estabelecer dominância sobre você. O que Maquiavel descobriu através de anos estudando tiranos, conquistadores e repúblicas é que poder genuíno tem sempre um custo de manutenção. Intimidação é uma estratégia de poder que funciona precisamente porque seus custos de manutenção são baixos quando as vítimas cooperam voluntariamente. É infinitamente mais barato fazer você acreditar que resistir é inútil do que realmente demonstrar capacidade de esmagar toda resistência. É mais eficiente criar uma atmosfera de medo generalizado do que punir sistematicamente cada transgressão. Intimidadores são, em última análise, economizadores de recursos que preferem vitórias psicológicas baratas a confrontos reais caros. Mas quando você compreende esse mecanismo, quando reconhece que o poder do intimidador depende fundamentalmente da sua colaboração mental, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser um participante passivo no jogo dele e se torna um ator consciente com capacidade de escolha. Essa escolha não precisa ser dramática, não precisa envolver confronto heróico. Pode ser tão simples quanto decidir internamente que você não vai mais aceitar a narrativa que o intimidador está tentando impor. Pode ser tão sutil quanto reformular mentalmente cada afirmação dele, de acordo com a realidade observável, ao invés da versão inflada que ele apresenta. Pode ser tão prático quanto documentar sistematicamente comportamentos abusivos enquanto mantém uma expressão neutra. Cada um desses atos de resistência interna muda fundamentalmente a relação de poder, mesmo quando nada parece ter mudado na superfície. E aqui está algo que Maquiavel enfatizou repetidamente, especialmente nos discursos sobre Tito Livio, que comunidades livres não são caracterizadas pela ausência de conflito, mas pela presença de mecanismos saudáveis para expressar e resolver conflitos sem destruir a estrutura social. Roma era livre precisamente porque patrícios e plebeus estavam constantemente em tensão, constantemente negociando, constantemente forçando compromissos. Essa tensão não era uma falha do sistema. Era o que mantinha o sistema vivo e responsivo. Aplicando isso ao seu contexto, significa que você não deve temer o conflito com intimidadores. Você deve apenas aprender a conduzi-lo de forma que não te destrua no processo. Isso requer abandonar a fantasia de resolução harmoniosa, onde o intimidador subitamente reconhece seus erros e muda espontaneamente. Isso não acontecerá.
Em vez disso, requer aceitar que você está em uma relação de tensão permanente, onde sua tarefa não é converter o adversário, mas estabelecer e manter limites claros através de ações consistentes, não através de apelos morais ou emocionais que serão ignorados. Maquiavel viu república após república cair, não porque seus inimigos eram poderosos, mas porque seus cidadãos se cansaram do conflito e buscaram paz através da submissão. E invariavelmente descobriram que a paz comprada com liberdade não é paz, é apenas escravidão com outro nome. O último princípio maquiavélico que você precisa internalizar é este: que o tempo está sempre trabalhando. E você pode escolher se ele trabalha a seu favor ou contra você. Intimidadores dependem de criar urgência artificial, de fazer você sentir que deve reagir imediatamente, de eliminar o espaço mental necessário para a reflexão estratégica. Cada decisão que você toma sob pressão emocional intensa tende a favorecer quem criou essa pressão. Maquiavel aconselhava príncipes a nunca tomarem decisões importantes quando emocionalmente perturbados, a sempre criarem distância temporal entre provocação e resposta quando possível. O mesmo princípio protege você. Quando o intimidador faz uma demanda irrazoável, quando ele cria um cenário de crise artificial, quando ele tenta forçar uma resposta imediata, sua melhor arma é frequentemente a pausa deliberada. Não é recusa aberta, não é confronto direto, é simplesmente a inserção de tempo e espaço entre estímulo e resposta. Nesse intervalo, você recupera a capacidade de análise racional. Você pode consultar outras pessoas, verificar fatos, considerar alternativas, preparar documentação. Você transforma uma reação emocional impulsiva em uma resposta calculada. E intimidadores odeiam isso, porque destrói o principal mecanismo através do qual eles operam: o sequestro emocional que paralisa o pensamento crítico das vítimas. Então, qual é a síntese final de tudo que Maquiavel nos ensina sobre nunca mais se sentir intimidado? É que você precisa desenvolver o que ele chamava de virtude, aquela capacidade de adaptar comportamento às circunstâncias, de reconhecer a realidade sem distorções emocionais, de agir decisivamente quando o momento é propício e esperar pacientemente quando não é. É que você precisa compreender que poder é sempre relacional e contextual, nunca absoluto, e que mesmo o intimidador mais entrincheado possui vulnerabilidades que podem ser identificadas e exploradas. É que você precisa aceitar conflito como condição natural de relações onde interesses divergem, abandonando a busca inútil por harmonia através de concessões unilaterais. É que você precisa cultivar sua própria rede de apoio, sua própria reputação de competência, suas próprias opções de saída, porque essas são as bases reais de segurança em um mundo onde poder responde apenas a poder. É que você precisa praticar gestão estratégica de percepções, moldando como outros te veem de forma a aumentar os custos percebidos de te vitimizar. É que você precisa documentar, observar, analisar padrões de comportamento abusivo com a frieza de um cientista estudando fenômenos naturais, removendo a carga emocional que nubla julgamento. E, acima de tudo, é que você precisa tomar a decisão fundamental de não mais participar voluntariamente na construção da própria prisão psicológica que te aprisiona. Porque, no final, Maquiavel nos ensina que somos tão livres quanto escolhemos ser, tão poderosos quanto nos permitimos tornar, tão intimidados quanto concordamos em ficar. A escolha sempre foi sua. Ela apenas estava escondida sob camadas de condicionamento social, expectativas irrealistas e medo injustificado que intimidadores cultivam sistematicamente. Se este vídeo transformou sua compreensão sobre poder e intimidação, se agora você enxerga claramente os mecanismos invisíveis que governam essas dinâmicas,
Então inscreva-se neste canal agora, ative as notificações, deixe seu like e me conte nos comentários de qual cidade você é, porque o conhecimento que compartilhamos aqui não é apenas teoria abstrata de filosofia antiga. É um arsenal prático de ferramentas psicológicas que pode mudar fundamentalmente como você navega todas as suas relações humanas. Maquiavel pagou um preço alto por essas percepções, foi torturado, exilado, marginalizado por revelar verdades que os poderosos queriam manter ocultas. Mas ele deixou um legado que atravessou 5 séculos e chegou até você hoje. Use-o com sabedoria. Use-o para construir sua própria liberdade. Use-o para nunca mais permitir que ninguém te faça sentir pequeno, fraco ou intimidado, porque você agora possui algo que a maioria das pessoas jamais terá: compreensão profunda de como o poder realmente funciona. E com essa compreensão vem a capacidade de transformar completamente sua vida